O coração dos discípulos ardiam ao ouvir o ressuscitado. Aleluia! Ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Domingo de Páscoa, missa vespertina. Meus irmãos e minhas irmãs, na tarde do primeiro dia da semana, quando o sol da ressurreição já brilhava no mundo, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Embora tivesse ouvido o anúncio da ressurreição, seus rostos permaneciam sombrios e seus corações frios. O mistério da cruz os havia desorientado. Como nós, conheciam bem as Escrituras e os fatos que aconteceram com Jesus. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo anunciado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 37 ao 38. E ainda assim, estes discípulos pareciam caminhar de costas para a promessa. Como é fácil também para nós cristãos de nossos tempos caminhar com o Evangelho nas mãos, mas caminhamos muitas vezes sem ardor no coração. Celebramos a liturgia, conhecemos os ritos, proclamamos os textos, mas a Páscoa corre o risco de tornar-se um memorial formal, meramente uma memória formal e não uma chama viva. Por isso São Paulo nos convida na liturgia de hoje com ternura e com firmeza. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Contemplar os discípulos de Emaús é se espelhar, é espelhar-se como eles muitas vezes esperávamos que fosse Ele. Mas as decepções da vida, a dor e o silêncio de Deus nos fazem dispersar, deixar Jerusalém e fugir. Não é apenas uma geografia, é uma condição da alma. Deixar a cidade santa é deixar o lugar do encontro, o espaço da promessa. Mas o Senhor ressuscitado não nos abandona. Ele se aproxima silenciosamente. Ele caminha conosco, como lemos no capítulo 24, versículo 15 do Evangelho de São Lucas. Ele caminha mesmo que os nossos olhos estejam impedidos de reconhecê-lo. A pedagogia do ressuscitado é feita de escuta, paciência e de palavra. Ele entra no drama dos dois, não para oferecer respostas rápidas, mas para abrir horizontes. Com uma pergunta simples sobre o que vocês conversam, ele rompe o gelo do desespero e inicia um processo de cura interior. Insensatos e lentos de coração, para crer em tudo o que disseram os profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Não se trata de um julgamento, mas de uma eliminação. O ressuscitado lhes explica em todas as Escrituras o que a ele se referia. A palavra revelada começa a incendiar o coração dos 2 discípulos. Não é um saber intelectual, mas uma luz que aquece. A cruz que parecia derrota, agora se revela como passagem necessária para a glória. E então, no gesto simples da hospitalidade, fica conosco o Senhor entra. A mesa se torna altar, o pão se torna sinal. E no gesto do partir do pão, seus olhos se abrem e eles o reconhecem. A ausência se torna presença, a noite se torna anúncio. Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando o Evangelho apresenta o reconhecimento dos discípulos, nós encontramos na raiz da palavra em grego gnosko, que significa conhecer
e não indica apenas um ver ou constatar, mas nós encontramos um conhecimento íntimo e experiencial, um reconhecimento que nasce do coração tocado pela graça. Veja, os discípulos de Emaús, como costumamos chamar, não reconhecem Jesus pelos olhos físicos, mas ao partir do pão, quando a experiência litúrgica e comunitária os reconecta com Cristo vivo. Portanto, dizer "fica conosco, Senhor", é uma súplica da presença contínua, que se realiza em cada Eucaristia celebrada e na comunhão dos fiéis. Cristo se dá a conhecer no partir do pão, na fração do pão, tornando cada Eucaristia um lugar privilegiado do reconhecimento. Nós reconhecemos no partir do pão a presença real de Jesus que se manifesta em meio a nós. Aqui está o milagre pascal reservado aos cristãos de todos os tempos. Se aos primeiros foi concedida a visão do ressuscitado, a nós é dada a possibilidade de reconhecê-lo, de arder o coração por ele, de caminhar com ele. Nossa fé não é menor, é um convite mais profundo à confiança. O Senhor se revela na palavra e no pão, no caminho e na partilha, na escuta e na hospitalidade. Os 2 discípulos voltam correndo para Jerusalém sem demora, pois quem encontra o ressuscitado se torna testemunha. Já não é possível permanecer onde antes havia desânimo. Agora há uma missão, uma certeza, uma alegria que precisa ser anunciada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa do Senhor, como nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Meus irmãos e minhas irmãs, Emaús, portanto, é mais que um lugar, é o nome de toda a travessia interior. É o itinerário da memória que se deixa converter, do coração que aceita queimar, da vida que se refaz na luz daquele que ressuscitou, passou pela cruz e nos dá a vitória. Pois, como nos escreve São Paulo, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, se manifestar, então também vós aparecereis com Ele na glória. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 3 ao 4. Celebramos a Páscoa do Senhor. Cristo ressuscitou. Aleluia. Um santo e abençoado domingo de Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.